Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus, como combinado, a mansidão que evita contendas, que evita pelejas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Rogo vós, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação, como forte chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Igreja do Senhor, aonde vocês estiverem, Deus, Ele nos exorta através do apóstolo Paulo, ou seja, a vivermos de maneira digna neste mundo. Somos chamados, meus amados amigos, a viver uma vida de modo digno e exemplar, de forma que o mundo, ou seja, não possa negar que somos filhos de Deus, ou seja, igreja do Senhor. Temos que andar em unidade de fé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: andar em unidade de fé. À medida que andarmos em união, somos dignos do chamamento, ou seja, de Deus. Somos dignos de ser chamados filhos de Deus, chamados para ser um corpo com humildade e mansidão. A palavra do Senhor diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Efésios 4, versículo 15, para não ficar nas minhas palavras. Meus irmãos, a mansidão é fruto do Espírito, ou seja, nos torna apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. Amém? A mansidão, meus queridos, é o oposto da arrogância. Você pode ter certeza disso. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa evitar contenda, precisa evitar pelejas. Infelizmente, meus queridos, muitas pessoas confundem a mansidão com timidez, com medo, com covardia. Mas ser manso, meus queridos, é ser corajoso. Ser manso é ser humilde. Ser manso é ser bem-aventurado. É você saber, meus queridos, dominar o quê? O temperamento em momentos de crise, em momentos de dificuldades. Isso é ser manso. Meus amados amigos, desta forma evitamos o quê? A contenda, evitamos as pelejas. Até aqui, meus amados amigos, percebemos que, primeiro, a mansidão é fruto do Espírito. Segundo, pelejas, contendas são obras da carne, não é verdade? A mansidão, ela evita contendas, a mansidão, ela evita pelejas. Meus amados amigos, quem pratica a arrogância, assim como pelejas, você pode ter certeza, não agrada a Deus. Lá em Provérbios 16, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Olha aí, a palavra do Senhor. A mansidão, meus amados amigos, não é covardia. A mansidão é o oposto da arrogância. Sermos o quê? Ser manso é ser humilde, é ser amável, é ser cortês. A mansidão é uma atitude, meus queridos, que nos leva o quê? A agir, ou seja, com graça, a agir com amor, mesmo diante das situações difíceis, ou seja, ser manso, meus amados amigos, aonde vocês estiverem, é ser corajoso. Amém? A mansidão, meus amados amigos, não faz o cristão, a pessoa que aceita Jesus, um covarde, um tímido, mas sim o quê? Permite que se oponha ao espírito da arrogância. É isso que temos que fazer e viva de maneira, mais importante, viver de maneira que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. Amados amigos, esse embate entre a mansidão e as contendas, disso tudo que vocês ouviram aqui, te pergunto, você tem agido com mansidão? É uma pergunta que eu faço a vós, meus amados amigos, porque as pelejas, ou seja, a discórdia, as contendas, a desavença, a desarmonia. Lá em Gálatas 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim para nossas vidas. O apóstolo Paulo, através dele, nos exortou, ou seja, os crentes da galáxia naquela época, mostrando que o quê? As inimizades, as porfias, as emolações, as pelejas, as dissensões são obras da carne. Meus amados amigos, o que isso quer dizer? São essas ações, ou seja, do homem carnal, são essas ações do velho homem, são ações, ou seja, da velha natureza. Essas ações são obras da carne. E meus amados amigos, mansidão, como disse no começo, não é covardia, mas sim o quê? Dominar o temperamento em momentos difíceis, dominar o temperamento em momentos de dificuldade,
posso, meus amados, através da Bíblia, te dar um exemplo de mansidão, te dar um exemplo de coragem, te dar um exemplo de humildade em meio à crise, em meio a dificuldades, em meio a contendas. Amém? Lá em Atos, capítulo 7, versículo 54, ao 60, posso dar um exemplo de Estevão. Depois vocês meditam lá para não ficar nas minhas palavras. Meus amados amigos, Estevão, ele foi diácono, ou seja, um dos 7 primeiros diáconos do Senhor, logo após a morte da ressurreição, ou seja, de Jesus Cristo. Estevão, meus queridos, ele pregava os ensinamentos de Cristo, e a Bíblia diz lá no versículo 54, depois vocês meditam lá, Estevão, ele acusou os judeus, ou seja, de blasfêmias, ou seja, insultando a divindade, ou seja, o que é sagrado. E meus amados amigos, eles se o quê? Se encheram de raiva, ou seja, incontroláveis, inchavam, ou seja, os dentes contra ele, contra Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo, meus queridos, cheio de coragem, cheio de mansidão. E meus queridos, Estevão, ele não deixou a ira, não deixou a amargura, não deixou a amargura e nem a ira dominar o seu coração. Simplesmente, enquanto ele era apredejado, a Bíblia diz isso, injustamente, ou seja, pela multidão, o mesmo, meus queridos, feridos, Estevão ferido, a Bíblia diz que quase morto, Estevão, ou seja, orava ao Pai, orava a Deus, pedindo que perdoe os seus algozes, ou seja, isso é mansidão, a Bíblia diz isso. Mansidão, meus queridos, a ponto de que Deus lhe concedesse a visão de ver nos céus, os céus abertos, com o Filho do Homem em pé. Oh, glória a Deus. Amém? Meus amados amigos, e vocês, de tudo isso que vocês ouviram aqui, diante das aflições, diante das dificuldades, dos embates, ou seja, que vem ao nosso encontro, diante dos embates que vem em sua direção, e vocês, façam uma pergunta: você tem agido com mansidão? Meus amados amigos, a igreja, aonde você estiver, somos nós, igreja do Senhor, como os filhos de Deus. Você pode ter certeza, como pessoas separadas do Senhor, não convém qualquer tipo de contendas, de pelejas, de porfias. Fique longe disso, que são obras da carne, porque Deus exige santidade dos seus filhos, de suas filhas. Ou seja, meus queridos, precisamos nos manter incorruptíveis, ou seja, santos, sinceros, justos, diante da presença de Deus em um mundo de trevas. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, vale a pena vocês dar uma conferida para não ficar nas minhas palavras. Para tudo isso, meus queridos, enfim, que vocês ouviram aqui, reflita em nome de Jesus. Essas são as palavras para a tábua do seu coração, porque, meus queridos, infelizmente, no mundo em que vivemos, em geral, pessoas incentivam outras ao quê? A brigarem, a contenderem umas com as outras. Mas como vocês são filhos de Deus, filhas de Deus e filhos de Deus, meus queridos, através de Cristo, temos uma vida pautada, ou seja, nos ensinamentos de Jesus, e temos que ser separados, temos que ser livres de contendas, temos que evitar as contendas, evitar dissensões, temos que amar aqueles que nos perseguem. É bíblico, temos que fazer isso. Mateus capítulo 5, 39 ao 44, vale a pena vocês meditarem lá na palavra. Amados amigos, igreja do Senhor, aonde vocês estiverem, a única forma de combater contendas, pelejas, dissensões é ser cheio do Espírito Santo, como Estevão. Amém? E meus queridos, que o Consolador, o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude a seguir os passos de Cristo, para que assim possamos andar em mansidão, mediante a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. O amor de muitos estão se esfriando. E meus amados amigos, minha oração, em nome de Jesus, neste momento, para que vocês venham a meditar na palavra, que vocês venham a estar sempre meditando e colocando as palavras do Senhor no seu coração, na tábua do seu coração, porque a mansidão, ela evita contendas, a mansidão, ela evita pelejas. Minha oração para vocês é Efésios 4, 1 e 2. Rogo vós, pois, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamados.
Vocês, como os filhos de Deus, como filha de Deus, evite as contendas, evite as pelejas, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, seguimos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Minha oração para vocês são essa. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.